Oi, gente, meu nome é Elaine Abreu e eu vim hoje ensinar para vocês como fazer um júri simulado. Olha só, são 12 anos que eu pratico essa metodologia e, assim, todos os anos os alunos me surpreendem com alguma coisa de novo. Então, assim, eu sempre faço com os alunos do terceiro ano do ensino médio e a gente faz do tema a Era Vargas. Ou seja, os alunos vão avaliar, vão pesquisar e vão, no júri simulado, dizer se o Getúlio Vargas deve continuar ou ele deve realmente sair do poder. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no júri simulado é dividir a turma em promotoria e defesa. Os outros componentes, né, do júri simulado, você vai inserindo os outros alunos. Então, no júri simulado tem os promotores, tem os advogados de defesa, o juiz. O juiz eu sempre escolho alguém de fora, alguém que não seja aluno, uma pessoa adulta, para poder fazer, né, todo o processo ali da audiência. Então, assim, eu vou colocar aqui embaixo todo o roteiro para você seguir, a forma como o júri é composto. E, claro, eu vou deixar também aqui tudo aquilo que você precisa para fazer um bom júri. Então, assim, a primeira coisa que você vai fazer, como eu já falei, é dividir a turma. Depois você vai direcionar esses alunos para pesquisa. Dê pelo menos aí umas 3 aulas sobre o assunto. Escolha algumas referências bibliográficas para os seus alunos pesquisar, alguns sites que eles podem também encontrar algumas fontes. E aí você vai preparando os seus alunos para esse júri. Depois que você já deu as aulas, você já dividiu a turma e tudo mais, você passa o roteiro para que os alunos, né, saibam de que forma que o júri vai acontecer. Isso é muito importante. No dia, os alunos têm que trazer as provas, têm que trazer as argumentações, né? E claro, dependendo do tema que você fizer, eu já fiz sobre a Era Vargas, né? E fiz também sobre o neocolonialismo e também sobre a escravidão. E foi muito bom. Então você vai ajudando, você vai fazendo um processo de mentoria com seus alunos. E após essas pesquisas, você marca uma data. Você tem que dar pelo menos aí umas 3 semanas para eles estudarem e tudo mais. E aí depois que você deu esse tempo para eles estudarem, aí você marca a data e aí você faz aquele grande júri para que eles possam mostrar suas pesquisas, né, argumentação e tudo mais. Um dia antes do júri simulado, eu sempre faço a prévia, que seria o momento em que os alunos vêm com roupas da década de 30 e 40, para que eles possam se aprofundar um pouco mais sobre esse período. Então, eles fazem essa prévia. Nessa prévia, eles fazem algumas manifestações, e aí nessas manifestações eles levam cartazes, fazem um grito no momento do intervalo, e aí isso um dia antes. E no dia do júri, os alunos têm que vir também com vestimentas, né, a caráter, para que eles possam participar ali daquele momento, que é uma audiência, então é tudo muito formal, né? Então lá a gente vai ter o juiz que é alguém que vem de fora, nós temos os jurados, que tem que ser um número ímpar, né? Sei lá, você escolhe 5 pessoas. Não, eu não escolho alunos da própria turma para não beneficiar um lado e nem o outro, né? Então eu escolho outros alunos, pessoas às vezes da escola ou que vêm de fora para poder ser jurado. Que os jurados é que vão dar ali o veredito, certo? Então eu tenho os advogados da promotoria, os da defesa e, claro, a gente tem o oficial de justiça, os seguranças. Todas essas atribuições você divide para a turma. A turma vai preparar. Até o cenário os alunos podem preparar. Então você divide. Como não dá para todo mundo estar à frente, né? Então você divide bem certinho para que todo mundo faça alguma coisa dentro do júri. Então, assim, o júri simulado ele vai ser composto pelo juiz, pelos promotores, né, que são os advogados de acusação, pela defesa, quem vai defender o réu, ou então o assunto, né? Em história a gente pode fazer o assunto, escravidão, neocolonialismo, ou um personagem, Hitler, a Era Vargas, e assim vai, né? E a gente vai ter aí o réu, a gente vai ter o meirinho, o oficial de justiça, os jurados, né? E eu coloco sempre ali os seguranças, aquele que vai trazer as testemunhas e as testemunhas também, né? Então, o júri formado ali, o restante dos alunos, eles ficam na plateia, assistindo, eles podem fazer combinar com o pessoal da promotoria e da defesa alguma manifestação. Se você fizer com 2 turmas juntas, eu sempre faço com 2 ou 3 turmas, depende do tamanho da escola. Às vezes tem 3 turmas de terceiro ano.
Então eu escolho ali 3 promotores de cada turma e 3 defesas. E aí eles se juntam para poder estudar, para defender ou para acusar, né, o tema que a gente pegou. Então é isso. O básico de um júri simulado é você fazer a divisão certa, dar um tempo para os seus alunos estudarem e, claro, você vai estar ali, né, ajudando no que eles precisarem, né? E é isso. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Nesse júri, que é sobre o Getúlio Vargas, os alunos precisam trabalhar toda a era Vargas, de 1930 até 1945, e nós vamos estar no ano de 1946. Ou seja, eles não podem usar nada pós 1946. Nós estamos no ano de 1946 e tudo que aconteceu antes, todas as referências políticas, tudo aquilo que aconteceu antes, eles podem usar. Só não pode usar pós 1946. Claro que eles vão pegar livros, né, atuais, mas que façam referências, né, daquele período. Então, todas as provas, as testemunhas, elas têm que estar vivas até 1946 e as provas também estão embasadas nesse período, né? Antes de 1946 eu posso usar tudo, depois de 1946 não posso usar nada. Então essa é uma regra que eu sempre coloco e é muito bacana porque eles têm que avaliar todo esse período, né? Todas as provas, eles têm que fazer comparações, eles têm que argumentar e eles têm que usar várias fontes de pesquisa. Tudo aquilo que eles falam no júri, eles têm que comprovar. Então, se eles fazem alguma afirmação, eles têm que trazer a prova. E assim a gente vai montando o nosso júri. Então, gente, é uma experiência muito bacana. Eu gosto muito e eu vejo o crescimento dos meus alunos. Vale a pena você fazer. Então é isso. Essa é uma metodologia que eu uso há mais de 12 anos. Funciona muito bem. Se a gente, como professor, souber direcionar, né, explicar, colocar as regras, é algo assim que vai abrilhantar a sua aula. Os alunos, eles crescem bastante. E assim, eu tenho vários depoimentos de alunos que hoje são advogados e que sempre falam, nossa, professora, aquilo ali foi o primeiro momento em que eu me vi como advogado. Então, é um procedimento, é uma aula muito boa, né? Claro que a gente tem aí, em algum momento, claro que a gente tem aí algumas dificuldades no processo, mas se você focar, se você for dedicado como professor, eu tenho certeza que vai dar muito certo. E eu não consigo viver sem um júri simulado. Pelo menos um no ano eu faço. Então, é uma metodologia bacana. Converse com a sua coordenadora, com a sua orientadora, com seus alunos, né? Faça esse desafio e eu tenho certeza que os alunos vão aprender bastante e eu tenho certeza que a sua aula vai ser enriquecida, né? Com essa atividade, ok? Aqui embaixo eu vou deixar os links, vou deixar tudo escrito. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui que eu vou estar te ajudando a montar o seu júri. Eu mando o material que eu tenho e é isso aí.